Aleluias. Graças e paz, amém, amados? As crianças podem subir. Oh, Espírito Santo, venha ao teu céu, Deus. Venha ao teu céu, Espírito Santo. Venha ao teu céu nesta noite. Pode se assentar. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Amém. Motivo de alegria estarmos nessa noite, neste lugar, para engrandecermos e louvarmos o nome do Senhor. Somos privilegiados por estarmos aqui nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6. Aleluia. Venha ao teu céu nesta noite sobre este lugar, Pai. Venha ao teu céu nesta noite sobre as nossas vidas, Deus. Oh, Deus. Juízes, capítulo 6. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Ebiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para os salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não aparte
até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafete e o caldo pôs numa panela. E trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava sobre a sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abizeritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e o fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estavam ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadriando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, a palavra que será ministrada. Toma o meu coração nesta noite, que nenhuma palavra, ó Pai, que venha sair dos meus lábios, venha sair por vontade própria, mas que tudo venha ser conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir nessa noite no nosso meio. Assim colocamos diante de Ti, que toda mente, ó Deus, seja levada cativa ao Teu trono, que tudo aquilo que o inimigo possa tentar fazer para atrapalhar, ó Deus, nessa noite este culto, seja jogado por terra pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Que a Tua palavra, ó Deus, seja uma palavra rema e que nós venhamos a sair desta noite, deste lugar, completamente transformados por Ti, e que venhamos a sair, ó Pai, diferente da maneira que entramos, e que possamos continuar crescendo em graça e em conhecimento. Assim Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, crendo, ó Deus, que o Senhor é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém. Amém? É um texto um pouco longo, e depois os irmãos continuem meditando nele em casa. Mas o Espírito Santo de Deus começou a tratar algumas coisas acerca desse texto no meu coração, e eu gostaria de compartilhar um pouco dessas coisas com os irmãos. E eu acredito que boa parte dos irmãos conhecem um pouco da história de Gideão, quem foi Gideão, aquilo que Deus fez através de Gideão, quando Deus venceu o exército do inimigo
com apenas Gideão e mais 300 homens. E é muito interessante a história de Gideão, porque nós podemos também nos enquadrar dentro dela, e eu vou falar um pouco sobre isso nesta noite. Mas Gideão, ele teve uma atitude diferenciada, e é isso que me chama a atenção, porque muitas pessoas hoje, elas se acham chamadas por Deus, mas aqueles que de fato são chamadas são uma minoria, mas que tiveram uma atitude diferenciada diante do problema e diante da dificuldade que elas enfrentavam. E o que o Senhor ministrava no meu coração era justamente isso. Todos nós passaremos por problemas, todos nós passaremos por adversidade, mas o que fará a diferença na nossa vida é a atitude que nós vamos tomar diante daquilo que nós estivermos enfrentando. Gideão, ele poderia muito bem ficar se lamentando por causa da luta e da adversidade que ele estava atravessando naquele momento. Um homem que vivia em um povo onde o Senhor tinha feito uma aliança com este povo, tinha tirado este povo do Egito. E por muitas vezes, por centenas e milhares de vezes, esse povo, a qual foi escolhido por Deus, esse povo se corrompia no decorrer da caminhada. Esse povo se prostituía no decorrer da sua caminhada. O Senhor já tinha deixado claro a intenção dele, que era ser o Deus, que era ser o Deus daquele povo, que era ser o Senhor daquele povo, que era ser o rei daquele povo. Porém, aquele povo, por muitas vezes, se deixou levar pelas adversidades, pelas circunstâncias. E Gideão estava vivendo um tempo desse, um tempo a qual os midianitas, eles invadiam a cidade e roubavam tudo aquilo que eles cultivavam, roubavam os seus animais, os seus alimentos, tudo aquilo que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam. E Gideão ali, em meio a essa situação toda, o que ele faz para preservar o alimento para a sua família? Ele tem uma atitude inesperada, uma atitude que nós não vemos outras pessoas tendo, mas Gideão teve. Gideão, ele estava malhando trigo num lagar, e o lagar não era o local apropriado para se malhar o trigo. O lagar era usado para ser malhado a uva, para ser tirado o vinho. Então era um local completamente diferente. O trigo era malhado num lugar mais áspero, num lugar mais difícil. Mas Gideão, para sustentar a sua família, para sustentar o seu lar, ele estava malhando trigo num local impróprio. E a primeira coisa que me chama a atenção na vida de Gideão, a primeira é justamente essa. É que ele estava fazendo aquilo que poucas pessoas estavam fazendo. E a nossa maior dificuldade, talvez, hoje, é justamente que nós temos em seguir aquilo que a maioria está fazendo. E não necessariamente isso inclui dentro da igreja também. Não necessariamente aquilo que todos estão fazendo significa que essa seja a vontade de Deus para a sua vida. Quantas pessoas têm se deixado levar por aquilo que aparentemente está dando certo para o outro? Quantas igrejas hoje têm se corrompido porque elas têm deixado de lado aquilo que o Senhor propôs para ela, para fazerem aquilo que está dando certo lá fora no mundo? Mas Gideão teve uma atitude diferente. Gideão, ele, em meio àquela adversidade, ele está trabalhando em prol da sua família, em prol da sua casa, em prol do seu lar. E a pergunta que o Senhor me fez, e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é o que nós estamos fazendo diante da adversidade. Qual tem sido a nossa atitude diante da adversidade que nós temos enfrentado? Nós sabemos que são tempos difíceis, ligamos os jornais e é desgraça do começo ao fim. O mundo jaz do maligno, é a palavra se cumprindo em todos os sentidos.
Mas o que nós temos feito diante das lutas e das adversidades que nós estamos fazendo? A primeira coisa que Gideão resolveu fazer foi não se conformar com a situação adversa que ele estava enfrentando. Ele poderia muito bem, como os outros, simplesmente plantar o que era direito deles e aceitar que os midianitas, que os inimigos viessem e roubavam tudo aquilo que eles tinham plantado. E quantas pessoas, e isso serve para mim também, quantas vezes nós cultivamos algo no reino espiritual, mas permitimos que o inimigo venha e nos roube tudo aquilo que nós cultivamos. E trazendo para o campo ministerial, quantas vezes nós nos envolvemos, nós nos dedicamos, mas aí surge uma luta, surge uma adversidade, e nós entregamos tudo para o inimigo, nós aceitamos que o inimigo nos roube. Quantas vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a esposa, o marido, o filho, a mãe, o pai, está ali lutando pela família, está orando, está pagando um preço, mas aí o inimigo vem e rouba aquilo ali, e nós cruzamos os nossos braços e aceitamos essa situação. Mas que o Senhor, nesta noite, Ele quer trazer para mim e para você, é que nós sejamos inconformados com a situação que está no mundo. Nós não podemos cruzar os nossos braços diante da situação que tem nos acontecido. A palavra nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E na maioria das vezes, a nossa atitude é de nos conformar. Mas Gideão não. Gideão teve uma atitude diferente em meio ao problema. E que nesta noite o Espírito Santo possa falar ao seu coração, e que a sua decisão seja ter uma atitude diferente diante do seu problema. O nosso maior campo de batalha é a nossa mente. É aqui que nós enfrentamos o nosso maior campo de batalha. E às vezes o inimigo lança dardos inflamados e nós aceitamos aquilo que o diabo tem falado. Mas que a partir deste dia, a partir desta noite, o que venha a reger a nossa vida não venha a ser aquilo que o diabo tem falado, mas aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Que nós venhamos ser guiados por aquilo que está escrito na sua palavra. E Gideão teve uma atitude diferente. Gideão resolve malhar trigo no lagar. E essa foi a atitude que chamou a atenção de Deus. Um povo numeroso, onde Deus poderia ter escolhido qualquer homem, mas escolheu a Gideão. Muitos de nós às vezes pensamos que nós estamos aqui por acaso, ou porque me deu vontade hoje eu vou para a igreja. Não, querido, se você está aqui essa noite foi porque o Senhor te trouxe a este lugar, e é porque Ele quer fazer através de você o que Ele fez na vida de Gideão. E Gideão ali ouve a voz do Senhor, após o comando do Senhor, o Senhor se revela a ele, se mostra a ele, diz para ele a sua vontade e o seu querer. E num primeiro momento, há algo natural em Gideão que há em todo ser humano. Há um questionamento. Gideão questiona a Deus. O porquê? Se de fato Deus era tudo aquilo que diziam os seus antepassados, estava permitindo que aquela situação estava acontecendo com o seu povo. E muitas das vezes esse é o nosso questionamento. Deus, eu te sirvo. Deus, eu vou à igreja. Deus, eu trabalho no teu reino, eu estou envolvido, mas por que a minha família ainda está nessa situação? Mas por que eu ainda estou desempregado? Mas por que eu não consigo desatar tanto na vida ministerial, na vida sentimental? Por quê? Há um questionamento dentro de nós, completamente natural. Um questionamento que houve também no coração de Gideão. E o Senhor explica para ele o porquê daquela situação.
Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel, mas o povo escolheu servir a outros deuses. E o Senhor permitiu que aquela situação acontecesse. Para quê? Porque Deus é mau e Deus queria ver o povo sofrer. Não, porque Deus amava o povo e queria que o povo voltasse para Ele. As lutas às vezes acontecem na nossa vida, não é porque Deus não gosta de nós, não é porque Deus não nos ama, mas é porque Deus quer que nós venhamos compreender que Ele é o único a qual nós devemos servir. E às vezes a situação adversa acontece. Por quê? Porque às vezes quando está tudo bem, está tudo tranquilo, às vezes nós nos esquecemos de Deus. Há um sentimento de ingratidão dentro do ser humano. E às vezes você está ali, quando você está na prova, você está na luta. Pare e pense um pouco se não é assim. Você busca mais, você ora, você lê a Bíblia, você jejua, você vai para o monte, jardim de oração, pula, sapateia, ouve louvor. Mas quando está tudo tranquilo, não lê, não ora, não busca, porque está tudo bem. E às vezes nós nos conformamos e acabamos caindo nessa situação. Mas o que o Senhor quer nesta noite é nos despertar, que é independente de se estar tudo bem ou tudo mal, nós devemos buscar a Ele de todo o nosso coração. E era isso que o Senhor estava querendo ensinar para Gideão. Que aquela situação que estava acontecendo com o povo não era algo aleatório, porque Deus acordou mal-humorado num dia e falou: segura essa prova aí. Não, há todo um contexto. E não é diferente na nossa vida. Quantas vezes nós nos afastamos do propósito? E às vezes as coisas precisam apertar. Para quê? Para que nós voltemos. Para que nós voltemos ao propósito original do Pai. E o Senhor explica para Gideão o porquê daquela situação, como o Senhor tem nos explicado. O porquê de muitas lutas e situações que têm nos acontecido. E Gideão poderia muito bem ter recusado o convite de Deus. Ele questiona e depois ele coloca um primeiro obstáculo para aquilo que o Senhor o havia chamado. Ele disse que ele era pequeno, que ele pertencia a um povo pequeno, que ele não era capaz. E de fato, querido, Gideão não era capaz para fazer aquilo ali, se não fosse pelo Senhor. Assim como nenhum de nós é capaz de vencermos as nossas lutas e as nossas limitações se não for pelo Senhor. O porquê que às vezes nós fracassamos e o porquê que às vezes nós entramos em certa guerra e sofremos derrotas. Porque nós queremos lutar com o nosso braço, nós queremos lutar com a nossa força. Nenhum de nós tem capacidade suficiente para vencer as nossas guerras interiores se não for pelo Senhor. Todo dia o pecado, ele bate à nossa porta. E por que às vezes nós cedemos à pressão? Porque às vezes nós queremos lutar pela nossa força. Mas que nesta noite nós venhamos colocar a nossa confiança e a nossa dependência em Deus. Porque Ele é o único que pode nos ajudar. E Gideão, após colocar esse empecilho, o Senhor se revela a ele mais uma vez. Diz o seu plano, o seu propósito para a vida de Gideão e aquilo que ele queria de Gideão. Deus escolheu Gideão para libertar o povo da mão dos midianitas. Você já parou para se perguntar o porquê que o Senhor te escolheu? O Senhor me escolheu porque eu sou bonito. Alguns até sim, né? Tô brincando. Mas não foi por isso. O Senhor me escolheu porque eu era uma pessoa boa, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fumei, eu nunca bebi. E ainda assim, se você tinha todas essas qualidades, você ainda era um pecador, como os que fizeram as piores coisas deste mundo.
Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não foi pelas suas boas ações. Não foi porque você era bom aos seus olhos. Mas porque além de te amar, além de te salvar, de ter o desejo de te salvar, o Pai, Ele tinha e Ele tem um propósito muito maior do que isso para a sua vida. E é o mesmo propósito que Deus tinha na vida de Gideão: libertar um povo. Quantas pessoas estão cativas à nossa volta? Quantas pessoas estão se perdendo à nossa volta? E às vezes nós estamos ali, presos no nosso mundinho, presos no nosso problema. Mas o que o Senhor quer é que haja dentro de nós um espírito de inconformismo com essa situação que tem acontecido lá fora. E que nós venhamos a nos posicionar diante daquilo que Ele tem para nós. Que nós paremos de olhar para as nossas limitações e olhemos para a grandeza do nosso Deus. Que nós paramos de dar desculpas para Deus. Quantas vezes nós damos desculpa para Deus? Senhor, eu não posso porque eu não sou capaz. Senhor, eu não posso porque eu não sei falar. Senhor, eu não posso porque... Mas que nós venhamos ser como Gideão e dizer: Senhor, mesmo sendo falho e limitado, mesmo duvidando, não crendo, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para fazer o teu querer. Gideão aceita o convite de Deus. E após aceitar esse convite, Gideão ali oferece um sacrifício ao Senhor. E após oferecer o sacrifício ao Senhor, vem talvez a primeira luta mais difícil de Gideão. Foi quando o Senhor disse para Gideão: vai até a tua casa, destrói os altares de Baal do seu pai, e ali você oferece sacrifício ao único Deus vivo. Monte um altar para mim e ofereça sacrifício ao Deus vivo. Gideão vai, pega os altares, ele junto com mais 10 homens, destrói aqueles altares durante a noite, porque ele temia ainda ser morto. E ele destrói aqueles altares. E ali ele faz um altar de adoração a Deus. E o que o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração: que não adianta nada nós criarmos um altar de adoração dentro da igreja se a nossa casa ainda está servindo a outros deuses. E eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer, para que o diabo não deturpe aquilo que eu estou dizendo. Eu não quero que você saia daqui e chegue na sua casa: tem uma imagem desse tamanho, é hoje que eu vou, do meu pai e da minha mãe, tem uma imagem, tem um quadro, tem isso, tem aquilo, vou sair destruindo tudo. Nós precisamos amadurecer em algumas coisas, e uma delas é no nosso entendimento. A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas a nossa luta é espiritual. É no reino espiritual onde nós vencemos as nossas guerras. E talvez na casa de alguns ainda exista altares de outros deuses. Renato, eu tenho que meter a mão e quebrar tudo. Não, querido. Você tem que dobrar o seu joelho e ali você criar um altar de adoração a Deus. Para que através da sua atitude, os seus familiares reconheçam que não existe outro Deus além do nosso Deus. Não é chutando, bicando. Isso é falta de maturidade e ignorância. Nós devemos compreender quem é o nosso Deus e fazer da nossa casa um altar de adoração a Ele.
Porque é muito fácil, querido, nós dentro da igreja louvarmos ao Senhor e transformarmos esse ambiente em um ambiente de glória. Não precisa de muito. Não precisa de uma multidão para encher este lugar e a manifestação, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Irmão, o fogo cai e não tem jeito. É muito fácil a gente cantar louvores de adoração e sentir a manifestação da glória de Deus dentro da igreja. Mas o que o Senhor nos desafia nessa noite é transformar a nossa casa também num altar de adoração a Ele. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade. Porque dentro da igreja nós passamos algumas horas, 2 horas e meia, 3 horas no máximo. Mas dentro da nossa casa nós estamos ali muito tempo. E lá os nossos familiares nos conhecem. Lá não há máscara, lá não há... Não, lá nós somos o que somos de fato. E às vezes, o altar de idolatria que há dentro do nosso lar, ele muitas das vezes não está com os nossos familiares que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Às vezes está em nós. Que isso, irmão? Eu levantei a minha mão, eu aceitei a Jesus. Mas quantas vezes nós nos prostituímos dentro do nosso lar? Quantas vezes nós conhecemos a palavra, conhecemos o que é certo, conhecemos a vontade de Deus, mas fazemos altares de idolatria dentro da nossa casa? Quando assistimos programas que não agradam ao Senhor, quando estamos dentro do nosso lar, falamos mal do irmão, falamos mal da nossa liderança perante os nossos familiares que não servem ao Senhor e até os que servem. Quantas vezes nós, e isso principalmente a maioria homens, mas existem também uma porcentagem de mulheres que se prostituem na frente de um computador, na frente de um celular, acessam sites pornográficos. Que isso, varão? Nós somos crentes. Esse é o problema. Porque a partir do momento quando nós passarmos a ser filhos, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para oferecer para os filhos. Não, isso não acontece lá em casa. Mas há muitos lugares onde isso acontece. E nós às vezes nos trocamos, nós nos vendemos, nós nos prostituímos, assim como o povo de Israel fez. Trocamos o Senhor por outros deuses. E não conseguimos entender o porquê que algumas coisas começam a dar errado, o porquê que as coisas às vezes não começam a fluir. Porque há altar de idolatria dentro do nosso lar, dentro da nossa casa e dentro de nós. Quantos criam altares de idolatria dentro de si, onde eles colocam pastor fulano de tal, cantor fulano de tal. Passamos a idolatrar homens como eu e você. O que Cornélio disse para o apóstolo, o que o apóstolo Pedro disse para Cornélio quando Cornélio foi o adorar, se prostrou e foi o adorar: levante-se, porque eu sou homem como você. E quantas vezes nós estamos idolatrando pessoas, colocando pessoas no lugar de Deus? Não, mas o pastor é uma bênção. Amém, queridos? E nem por isso ele deixou de ser humano. Líder tal é uma bênção, e nem por isso ele se tornou anjo. Ele é homem ou mulher como eu e você.
O único digno de ser adorado é o Senhor. Desconstrua de dentro de você essa cultura que tem impregnado dentro das igrejas. Ah, porque cantor fulano de tal, eu vou pedir um autógrafo agora. Eu não quero autógrafo de alguém famoso, queridos. Eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Mas às vezes essa cultura vem sido impregnada. E às vezes nós nos prostituímos. E o primeiro desafio que o Senhor colocou diante de Gideão foi para que Gideão destruísse os altares de idolatria dentro do seu lar. E esse é o nosso primeiro e talvez o nosso grande desafio. Destruir os altares de idolatria dentro do nosso lar. Amém? Há um silêncio na congregação. Glória. Isso é bom que a gente está pensando. E após esse desafio de destruir o altar de idolatria dentro da sua casa, Gideão então começa a caminhar conforme o propósito de Deus, começa a caminhar conforme aquilo que o Pai estava estabelecendo sobre a vida dele. E um pouco mais à frente, no capítulo anterior, homens se apresentam a Gideão para lutarem a guerra de Gideão, para lutarem a causa de Gideão. E dentre desses homens, o Senhor olha para Gideão e diz assim: a quantidade que está contigo ela é muito grande. Dispersa o povo. E Gideão então manda embora alguns desses homens que se apresentaram a ele. E ainda assim, o Senhor olha mais uma vez para Gideão e diz para Gideão: ainda tem muita gente contigo. Sabe o que o Senhor ele quer nos ensinar, queridos? Que multidão nunca foi sinônimo de presença de Deus. Tem muito lugar cheio de pessoas vazias. Tem muitos lugares abarrotados de pessoas onde Deus nem entra na porta. Mas a nossa tendência humana é achar que a aglomeração de pessoas significa que o fogo está comendo. Às vezes pode até estar, mas um fogo estranho. E o Senhor chega para Gideão e diz: dentre esses homens que estão contigo, aqueles que lamberem a água como um cão, esse será aqueles que lutarão contigo na peleja, na guerra. Dentre essa multidão, apenas 300 homens tiveram essa atitude e foram escolhidas por Deus para lutar com Gideão. Uma minoria foi escolhida por Deus. E essa é mais uma das coisas que eu aprendo com o Senhor através desse texto. É que às vezes o Senhor vai sacudir a árvore para que apenas aqueles que Ele escolheu fiquem ao nosso lado. Para que apenas aqueles que foram determinados por Ele lutem as nossas guerras. E apenas 300 homens ficaram diante dessa grande batalha, dessa grande luta. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia e seu amor, concedeu a vitória a Gideão e ao povo de Israel diante dos medianitas.
Sabe o que o Senhor ele tem nos ensinado também? É que Ele colocará pessoas ao nosso lado para lutar as nossas guerras. Não serão pessoas qualquer, mas serão pessoas escolhidas por Ele, para que junto nós venhamos a cumprir o propósito que foi estabelecido pelo Pai. E diante dessa situação, após vencer essa batalha, vencer a luta, vencer a guerra, o povo então propõe no seu coração em uma decisão onde eles queriam que Gideão fosse o rei daquele povo. E é isso, mais uma coisa que me chamou a atenção também. O povo queria que Gideão fosse o rei deles. E Gideão diz para ele: nem eu e nem os meus filhos seremos reis de vocês. Quem será rei de vocês será o Senhor. Quantas vezes nós trocamos o Senhor por pessoas? Quantas vezes nós deixamos que Deus governe a nossa vida para que pessoas nos governem? E às vezes pessoas completamente fora da direção de Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração nesses tempos? É que nós temos dado muito ouvido para pessoas e pouco ouvido para Deus. Às vezes o irmão, até bem intencionado, chega para nós e nos fala algo, e nós aceitamos aquilo ali para a nossa vida como sendo a vontade de Deus. Nunca dê ouvido para uma pessoa que não dá ouvido para Deus, querido. Se a pessoa ela não tem intimidade, não tem comunhão com Deus, ela não serve nem para te aconselhar. Forte. Quantas pessoas estão se frustrando em todas as áreas da sua vida porque estão dando ouvido para pessoas que não ouvem a Deus? Porque Deus nunca vai querer o teu mal. Deus nunca vai querer que você se arrebente, que você se machuque. Mas o inimigo sim. E como o meu pai sempre cansa de dizer aqui, o inimigo usa pessoas. E às vezes ele vai usar pessoas que estão ali ao nosso lado, batendo no nosso ombro, para que nós venhamos nos desviar do propósito dele. Mas que nesta noite nós possamos mudar de atitude, que possamos sim ouvir pessoas, porque quanto na multidão dos conselhos há a palavra de sabedoria, porém desde que esteja na palavra de Deus. Quantas pessoas têm dado ouvidos ao que outras estão dizendo? E às vezes eu ouço demais. Não sei se é porque ajuda, né? Mas na maioria das vezes eu ouço, retenho aquilo que é bom, mas eu nunca compro aquilo que estão me dizendo de primeira como sendo verdade. Principalmente quando alguém vai chegar para você e vai falar mal de outra pessoa. Muito. Por quê? Eu ouvi essa frase e guardei ela para mim. Se uma pessoa ela chega para você e fala mal de outra pessoa, é certo que ela vai fazer o mesmo de você para outra pessoa. E às vezes chega como meu pai sempre diz, né? É só para nós orarmos. Primeiro ponto, que se fosse para orar, ela nem te falaria, ela já estaria de joelho dobrado e orando em secreto.
Não, porque, sabe, você tem um nível de intimidade maior com Deus, né? Por isso que eu estou te contando. Queridos, o diabo ele vai tentar de todas as maneiras te persuadir. E às vezes nós acabamos dando ouvido para essas situações e acabamos nos vendendo. Nós falávamos no Casados para Sempre sobre a aliança. E uma das histórias era justamente essa. É que o povo de Israel, eles fizeram aliança com outros povos, a qual eles não consultaram a Deus. E as consequências vieram lá na frente, depois de vários anos. E às vezes nós não entendemos isso. Que as alianças que nós fazemos hoje podem refletir na vida dos nossos filhos. Quantos filhos sofrem hoje pelas alianças que os pais, que os avós fizeram lá atrás? E às vezes dentro da igreja, querido. Não se iluda e não se engane. Às vezes a pessoa tem uma boa eloquência, às vezes ela sabe. Busque na palavra. Busque na palavra. Vamos parar de ficar como marionetes, sendo manipulados pelo inimigo, mas vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Gideão poderia muito bem se conformar com aquela situação e falar: olha só, eu não quero, levanta outro, porque para mim não dá. Mas ele entendeu a vontade de Deus para ele. E o resultado foi um povo liberto, foi um povo livre, um povo curado, um povo sarado, um povo que entendeu, aquela geração entendeu quem era o seu Deus verdadeiro. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos a entender quem de fato é Ele. Porque às vezes nós estamos na igreja, mas nós não o conhecemos. Porque às vezes estamos dando ouvido para pessoas, às vezes estamos ali medrosos, tímidos, nós não queremos nos envolver. Não, é muita luta. E é mesmo. Só que o maior é aquele que está conosco. Eu não vou fazer porque vai vir a retaliação. Fazendo ou não fazendo, ela vai vir. A diferença é que se você estiver fazendo, você estará sendo respaldado por Deus, porque você estará fazendo a obra dele. E quando nós fazemos a obra dele, ele se responsabiliza pela nossa vida, pela nossa casa e pela nossa família. E às vezes nós nos acovardamos. Mas Gideão não. Gideão foi um homem valente, foi um varão valente. Nasceu valente? Não. De primeiro momento ele acovardou-se. Mas a partir do momento quando ele começou a se relacionar com Deus, algo foi gerado dentro dele. Uma coragem foi gerada dentro dele. E é isso que o Senhor quer gerar em nós. Uma coragem. Para quê? Para que com ousadia nós venhamos a fazer a sua obra. Isso significa que nós vamos nos tornar perfeitos? Não. Continuaremos crescendo. Continuaremos nos aperfeiçoando. E a cada dia que vai se passando, quando nós vamos caminhando com o Senhor vai se revelando a nós, nós vamos conhecendo a sua vontade, o seu propósito, o seu querer. Vamos destruindo os altares de idolatria que há dentro de nós, que há dentro da nossa casa. E o Senhor vai começar a transformar a nossa vida, a nossa família, a vida dos nossos amigos, a vida dos nossos vizinhos, a vida das pessoas à volta de nós. Porque, queridos, é impossível nós sermos cheios do Espírito e nada à nossa volta mudar.
se nada está acontecendo, há alguma coisa de errado em nós. É só nós notarmos a vida dos discípulos, dos apóstolos, após serem cheios do Espírito Santo. Pedro, numa ministração, mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Por quê? Porque ele passou a falar com ousadia. Um pescador iletrado, mas que cheio do Espírito Santo, transformou uma geração inteira. Quem era Paulo, queridos? Um homem de um conhecimento surreal. Por quê? Porque desde criança estudou, conhecia as Sagradas Escrituras. Porém, ele ainda não tinha encontrado a verdadeira razão para a qual ele deveria viver. E o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, porque ele era um religioso, fora do propósito. Mas quando tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus, a sua vida é transformada e ele passa a ser um gerador de vidas. E se hoje eu e você estamos neste lugar, foi porque pessoas deram as suas vidas para que este evangelho fosse chegado até nós. Eu não sei você, mas às vezes eu fico pensando em quantas pessoas tiveram que perder as suas vidas para que hoje nós fôssemos salvos pelo Senhor. Quantos, queridos? Há um vídeo muito bom no YouTube, depois você coloca lá e assiste, Espelho dos Mártires 1 e 2. Conta tanto a forma como os apóstolos foram mortos, como depois a igreja foi perseguida pelo Império Romano, pela Igreja Católica. Aí você tem uma dimensão de quantos sofreram para que hoje nós tivéssemos vida. E às vezes aquilo que tem sido ensinado, que tem sido pregado, é um evangelho de facilidade, aonde nós não temos, onde nós só queremos ter um bem-estar. Evangelho também é sofrimento. Como foi pregado no culto dos jovens aqui, pelo Claudinho, evangelho também é renúncia. Nós não podemos nos iludir, achar que pelo fato de nós frequentarmos uma igreja, de que nós aceitamos o Jesus, de que agora vai tudo nos correr bem. Até vai. Só que de um outro aspecto ao qual nós estamos acostumados. Nós achamos, e isso no modo geral, que vamos para a igreja porque nós iremos ser bem-sucedidos, que nós teremos 10 carros, que nós teremos uma mansão. Isso aí quem tem para te oferecer é o diabo. O que o Senhor tem para nos oferecer é vida, e vida em abundância, é vida eterna. As pessoas lá fora estão pregando como se a vida delas fosse neste mundo. Mas o Senhor deixou bem claro: vocês não pertencem a este mundo. Há algo preparado para nós. Há uma eternidade preparada para os filhos. Então nós precisamos desconstruir alguns conceitos que foram criados dentro de nós. De acharmos que, porque agora eu sou crente, eu não estou entendendo esta luta. Entenda a vontade de Deus. Quando nós o buscamos, nós o conhecemos, Ele se revela a nós. Nós não precisamos bater de porta em porta, como muitos fazem, achando que Deus está ali agora, Deus vai falar, é um revelamento, As pessoas estão vivendo disso, por quê? Porque elas querem saciar algo dentro delas que só Deus pode saciar.
A mulher samaritana, ela vinha de 5 relacionamentos completamente frustrados e o que ela tinha não era dela. Mas por quê? Porque ela buscava no relacionamento algo que só Jesus podia preencher. E quando ela entende isso, quando o Senhor se revela a ela, se revela a vontade dele para ela. E ele diz para ela: há uma fonte que se você beber, você jamais voltará a ter sede. Sabe por que ainda nós estamos sentindo sede do pecado? É porque nós ainda não bebemos da fonte dele. Mas que ele nesta noite venha nos saciar por completo. E quando essa mulher entende isso e ela bebe desta fonte, toda a sua cidade foi alcançada. Você imagina uma mulher que com certeza nós podemos imaginar que era conhecida, principalmente pela sua família e pelos seus vizinhos, que vinha de vários relacionamentos frustrados e que talvez sempre foi julgada, sempre foi descaracterizada, sempre foi mal falada, mas que quando tem um encontro genuíno com Deus, as pessoas olham para ela e veem algo diferente nela. Quando as pessoas olharem para nós e nos ver cheia da fonte dele, elas vão reconhecer Jesus Cristo nas nossas vidas. É nós chegarmos num local, como eu já ouvi, as pessoas que te conheciam antes e olhar para você e falar: eu vejo algo diferente em você. E esse algo ser Jesus. A mulher samaritana mudou a história da sua cidade. Gideão, ele mudou a história da sua geração, quando ele passou a compreender o propósito de Deus para a vida dele. E que nós possamos compreender a vontade dele para nós. Sabe, que nós possamos colocar diante dele as nossas limitações. Às vezes nós temos ali áreas na nossa vida que estão nos roubando, que estão nos afastando de Deus. E o Senhor, ele quer entrar nessa área nas nossas vidas. Ele quer mexer ali, ele quer tocar ali. E às vezes a forma como Deus irá fazer isso é através do confronto. Tem para onde correr. Porque às vezes, nos confrontando, ele nos faz enxergar quem realmente nós somos. Não aquela imagem que o espelho nos mostra, mas a imagem interior que há dentro de nós e que às vezes está completamente corrompida pelo orgulho, pela mentira, pelo pecado, pela falta de perdão. Mas às vezes nós até conseguimos nos vestir bem, às vezes até nós conseguimos nos arrumar. Alguns até conseguem nesse frio tomar banho. Alguns. Mas isso não é o suficiente se o nosso interior ainda continuar imundo. Porque o nosso caráter será revelado não por aquilo que nós somos exteriormente, mas por quem nós somos interiormente. E um dos nossos maiores confrontos é reconhecer quem de fato nós somos. Às vezes nós nos achamos muito bons. Às vezes o irmão que está do nosso lado nos acha muito bom. Mas Deus, ele nos conhece como ninguém conhece. Deus, ele sabe quem nós somos. E o que ele quer de nós é que nós venhamos nos abrir para ele.
E assim como aquela mulher samaritana disse para o Senhor quando o Senhor mandou: vá e busca o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E o Senhor disse: disseste bem, porque o que tens lá não é teu. Já tiveste 5 e o que tem lá não é teu. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava se rasgando diante de Jesus e mostrando para ele quem ela realmente era. Ela estava dizendo: Senhor, eu não presto, eu não sou nada. E o Senhor faz o convite para mudar a história daquela mulher. O que o Senhor quer de mim, de você, é que nós venhamos reconhecer quem nós somos e não ter vergonha de falar para Ele quem nós somos. Por que há muitas pessoas, e às vezes nós também, estamos doentes dentro das igrejas? Porque nós não queremos mudança de vida. Nós queremos ser do jeito que nós somos e que o Senhor nos aceite assim. Ele é Deus, querido. Ele nunca aceitou qualquer coisa. Ele sempre vai querer de nós o nosso melhor. Ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. A oferta de Caim foi ruim? Talvez não tenha sido tão ruim assim. Mas Abel deu tudo o que ele tinha. Abel entregou tudo que ele tinha. Ele entregou o seu melhor. E o que o Senhor quer de mim, de você, é que nós entreguemos o nosso melhor a Ele. É que nós nos oferecemos a Ele como sacrifício vivo, para que Ele queime o fogo do Espírito Santo em nós e que toda a palha seca seja tirada de dentro de nós. E nesses dias para cá, o Senhor tem me confrontado em relação a isso. Sabe, queridos, não basta ser crente, ser filho de crente, frequentar a igreja de crente. Isso nunca será o suficiente. Pode ser sim, para fazermos parte dos 40 milhões de religiosos que se chamam evangélicos. Pode ser, para aumentar a estatística. Mas os filhos de Deus, eles nunca vão entrar numa estatística humana. Os filhos de Deus são conhecidos pelo Pai e não pelo homem. O Pai conhece os seus filhos. E que nós possamos ter esta atitude, uma atitude de reconhecer quem somos, uma atitude de decidir mudar pelo reino, mudar pelo reino. Não mude por pessoas, porque pessoas podem e vão te decepcionar. Mude pelo reino. Gideão deixou de ser covarde, porque o propósito do Pai era maior do que a sua covardia. Todos nós podemos muito bem aceitarmos a nossa situação e falarmos: não, eu só quero ficar aqui no meu banquinho, quietinho, assistindo o culto, louvando. Deus tem muito mais para mim e para você, queridos. Mas Ele não fará isso enquanto nós não dermos a chave da nossa vida para Ele, enquanto nós não dermos o governo da nossa vida para Ele, enquanto nós não nos abrirmos por completo e falar: Senhor, faça conforme o teu querer. Por que há muitas igrejas doentes? Porque homens doentes têm governado um povo que não quer ser governado por Deus. Homens que têm escravizado o povo, e o povo tem aceitado isso, porque não conhecem a verdade. Mas que nós,
assim como há milhares, possamos ser um povo diferente, um povo que não aceita ser da mesma maneira que é, não, mas que a cada dia vai buscar uma transformação em Deus para cumprir o propósito estabelecido pelo Pai. Que a cada dia nós venhamos reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas. E às vezes a nossa maior dificuldade é essa, porque se o irmão souber como é que eu sou, ele vai me julgar, ele vai me condenar, ele vai... Pouco importa aquilo que as pessoas pensam de você, o que importa é o que Deus pensa de você. Se as pessoas vão te julgar ou não, o problema é delas. O importante é você estar alinhado com o propósito que o Pai estabeleceu para a tua vida. Ah, mas as pessoas vão me abandonar. Queridos, milhares podem até te abandonar, mas aqueles que o Pai determinou para ficar contigo, esses vão ficar e vão lutar por você e pelo propósito que o Pai estabeleceu na tua vida. Gideão não precisou de uma multidão para mudar uma geração. Gideão precisou de 300 para transformar uma geração. Esqueça a quantidade e se apegue nas qualidades dos que ficaram contigo. Isso é que importa, queridos. Davi teve os seus valentes, homens que não valiam nada perante a sociedade, mas que disseram para o rei: tamo junto, conta comigo. Lutaram e venceram. Deus vai enviar pessoas para te socorrer, querido, de onde você nem imagina, para te ajudar a permanecer firme no propósito. Amém? Se coloque de pé, feche seus olhos. Amém. Oh Deus, eis-nos aqui nesta noite, Pai. Nos ajuda a reconhecer, ó Pai, quem somos diante de Ti, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos transformados pela Tua glória, pela Tua palavra, Deus. Deus, nos perdoa, Pai, pela nossa covardia, ó Pai, diante das lutas que nós estamos atravessando, Deus. Nos perdoa, ó Deus, pelas nossas timidez, ó Deus. Ó Pai, nos perdoa, ó Deus, pelo nosso conformismo, ó Pai, diante das situações adversas que o nosso lar tem atravessado, Pai. Deus, mas que nós possamos com sabedoria em Ti, ó Deus, lutarmos, ó Pai, para que o Teu propósito seja estabelecido na nossa casa, ó Deus, para que o Teu propósito seja estabelecido, ó Pai, na nossa igreja, ó Pai, para que o Teu propósito seja estabelecido no nosso trabalho, Deus, para que o Teu propósito seja estabelecido, ó Pai, na comunidade em que vivemos, ó Pai, aonde nós estamos plantados, Deus. Nos perdoa, ó Deus, pela nossa omissão, ó Pai, diante da gravidade que o mundo enfrenta, ó Deus. Pai, as pessoas estão perdidas lá fora, Deus, e nós temos, ó Pai, aquilo que pode transformar a vida dessas pessoas, Pai, mas às vezes, ó Pai, nós retemos para nós, porque nós nos achamos pequenos, porque nós nos achamos incapazes, porque, Pai, nós não temos força, mas que nesta noite nós possamos compreender que a nossa força vem de Ti, Deus, a nossa força vem de Ti, Pai, a nossa força vem de Ti, Deus, somente em Ti, Pai, nós podemos fazer, ó Pai, aquilo que foi estabelecida no céu. Oh Pai, toma nossa mente, ó Deus, em Tuas mãos, Pai. Deus, todo laço, toda seta do inimigo, ó Pai, todos os argumentos do diabo, ó Deus, dizendo que nós não somos capazes de fazer aquilo que fomos chamados por Ti para fazer, Deus. Pai, nesta noite seja jogado por terra pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus.
no nome de Jesus, seja jogado por terra todo o argumento do diabo. Toma os nossos corações, ó Pai. Toma, Pai, os nossos sentimentos, ó Deus. Guarda os nossos sentimentos, ó Deus. Blinda o nosso coração, Deus, para que toda a artimanha do inimigo, ó Pai, não venha penetrar no nosso coração, Deus. Não nos deixe ser levado, ó Deus, por ventos de doutrinas, ó Pai, mas que nós possamos estar alicerçados em Ti, Pai. Que nós possamos estar alicerçados na rocha, ó Deus. Que as nossas raízes estejam profundas em Ti, Deus. Queremos ter raízes profundas em Ti, Deus. Nós não queremos ser levados, ó Deus, pelas nossas emoções, Deus. Quantas vezes nós nos perdemos, ó Pai. Nós nos desviamos do caminho, nós nos desviamos do propósito, ó Pai, porque nós estamos presos, ó Deus, aos nossos sentimentos, ó Deus. Pai, mas que nesta noite, ainda que tudo à nossa volta esteja dizendo que nós não iremos conseguir, que tudo à nossa volta esteja dizendo que nós perdemos, ainda que tudo, ó Pai, ao nosso redor esteja desmoronando, nós possamos continuar firmes em Ti, crendo no Deus a qual nos chamou, crendo nos Deus que nos resgatou do pecado, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Nós não iremos conseguir sozinhos, queridos. O Senhor poderia muito bem ter escolhido Gideão e ter feito ele conquistar aquela batalha sozinho. Mas não, Deus escolheu 300 homens para lutar com ele, para conquistar aquela batalha. E o Senhor quer nos ensinar com isso, é que nós não iremos conseguir vencer sozinho. Deus quer colocar pessoas ao nosso lado, para que nós possamos vencer aquilo que Ele determinou para nós. E talvez você tenha se sentido assim. Talvez você tenha se sentido fraco diante das lutas e das adversidades que você tem enfrentado. Talvez o inimigo tenha pegado pesado com você. Talvez você não tenha conseguido vencer as suas lutas internas, as suas batalhas internas, o seu inimigo interior. Talvez você não tenha conseguido vencê-lo. E o Senhor ministra aos nossos corações nessa noite que nós não temos conseguido vencer, porque nós estamos colocando a nossa dependência em nós. Nós estamos colocando a nossa força em nós. Mas que nesta noite o Senhor quer que nós venhamos a colocar a nossa dependência nele. A nossa dependência nele. Quando estou fraco, aí é que estou forte, porque o Teu poder se manifesta na minha fraqueza. Manifesta hoje, Deus, o Teu poder em nossa fraqueza, Pai. Manifesta hoje o Teu poder em nossa fraqueza, Deus. Gideão teve uma atitude diferente. Gideão teve uma atitude diferente diante da situação que ele estava atravessando. E que nesta noite nós possamos ter uma atitude diferente diante daquilo que nós estamos atravessando. Como eu disse, nós não conseguiremos vencer sozinho. Nós precisamos um do outro. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu conto com você. Eu preciso de você. Eu conto com você. Eu preciso de você para vencer essa luta. Eu preciso de você para vencer essa luta.
Che candore balabashore candere balabalabashe. Shuri candere balabalabashore candere balabalabashe candere balabalabashe. Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor levante pessoas, ó Deus, pessoas geradores de vida, ó Pai, pessoas que lutarão as nossas lutas, Pai, pessoas escolhidas por Ti. E nesta noite, não só eu, mas como a liderança e a igreja, ela quer orar por você que não tem tido força para vencer as suas lutas interiores, por você que tem tido muitos questionamentos, por você que tem sido bombardeado dentro da sua casa, onde a sua família tem se levantado, por você que não está entendendo este vendaval, porque você não está entendendo o porquê dos seus filhos estarem atravessando essas lutas. Nós queremos orar por você, e que assim como Gideão teve uma atitude de ousadia, você também possa ter. E eu quero te convidar para vir aqui à frente, que nós iremos orar por você. Seja bem sincero com Deus. Seja bem sincero com Deus. Aqui nós estamos em família, aqui nós estamos em amigos, aqui nós não precisamos ter máscara, aqui nós podemos reconhecer quem de fato nós somos, porque são pessoas escolhidas por Deus, para que juntos nós possamos vencer as nossas lutas. Achou o canderê balabalabacê. Comece a orar aí. Comece a orar aí. Comece a reconhecer. Comece a reconhecer para Deus quem você é. Comece a reconhecer para Deus o que há dentro de você. Comece a reconhecer para o Senhor as suas limitações, as suas fraquezas, as suas debilidades. O Senhor nessa noite, Ele não te trouxe aqui para te julgar, Ele não te trouxe aqui para te apontar o dedo. Não, Ele te trouxe aqui para transformar a tua história, para mudar a tua vida. Hoje o Senhor pega na sua mão e muda a tua história. Oh. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores, Pai. Nós reconhecemos que muitas vezes nos acovardamos, ó Deus, diante das situações que acontecem, Pai. Mas nessa noite, ó Deus, nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós cremos, ó Pai, naquilo que foi ministrado aos nossos corações, Deus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem um projeto de vida a ser realizado na nossa vida, Deus. E que mesmo, ó Deus, em meio às nossas falhas, em meio às nossas limitações, o Senhor transformará a nossa vida. O Senhor transformará a nossa vida. Nós vamos estar orando por você. E eu gostaria que toda a igreja estivesse envolvida nisso. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos instrumentos do Deus vivo. E talvez a tua situação esteja mais confortável do que a do seu irmão que está aqui na frente, mas nem por isso significa que você está isento de passar por tudo aquilo que eles têm passado. Nenhum de nós está isento de passar por luta e por adversidade. Mas que nós possamos compreender que se hoje eu estou bem, é porque eu tenho algo para oferecer para aquele que está mal. O irmão vai estar te abraçando e vai estar orando contigo nessa hora. E não será uma pessoa qualquer que estará orando por você, mas será alguém escolhida por Deus para estar sendo canal de vida para você. Por isso, reconheça diante de Deus as suas falhas e as suas limitações, e Deus falará ao seu coração. Deus transformará a sua vida. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa nos encher. Toma o teu lugar.
Toma o teu lugar, toma o teu lugar, Deus. Toma o teu lugar, Pai. Toma o teu lugar no coração dos meus irmãos, Deus. Toma o teu lugar, Deus. Toma o teu lugar, Pai. Toma o teu lugar, Deus. No coração dos meus irmãos, Deus. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Toma o teu lugar, Deus. Enche-nos, ó Pai. Toma o teu lugar. Assim na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra, Toma o teu lugar. aqui na terra como no céu. Vem nesta noite, Espírito de Deus. Toma o Vem nesta teu noite, Espírito lugar Santo. na Vem nesta noite, Pai. terra Entra nesses como no corações. céu. Entra nesses corações nessa hora. Toma o teu governo. Toma o teu governo, Pai. Aquilo que foi roubado pelo inimigo. Toma o teu governo. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Te convidamos, Senhor. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, e toma o teu lugar. Estenda as tuas mãos para cá, igreja. Há uma unção liberada de Deus nessa noite para esse lugar. Há uma unção de Deus nessa noite liberada para esse lugar. Vocês que vieram aqui na frente, há uma unção que foi liberada nessa noite para esse lugar. Sinta essa unção nessa noite sendo liberada agora sobre a tua vida, sendo manifesta agora na tua fraqueza. Oh, cantoreba churicoma. Sinta essa unção liberada nesse lugar, nessa noite, sobre a tua vida. Sinta essa unção nessa noite. Sinta essa unção nessa noite tocando. Sinta essa unção nessa noite tocando. Sinta essa unção nessa noite tocando. Sinta essa noite. Recebe, igreja, essa unção nessa noite. Essa unção que despedaça o jugo. Essa unção que levanta o abatido. Essa unção que cura o enfermo. Recebe essa unção nessa noite. 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 Que despedaça todo jugo do diabo. Que despedaça todo jugo. Recebe essa unção nessa noite. Essa unção liberada do trono de Deus para a tua vida nessa noite. Receba, receba, receba essa unção. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Em nome de Jesus.
Senhor, nós cremos. Essa unção despedaça o jugo, Deus. Senhor, vidas sendo desatada agora, pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus. Todo o cerco do medianita, todo o cerco do inimigo, Senhor, sendo dissipado agora, pelo poder e pela autoridade que há no teu nome, Jesus. Pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Todo o trabalho feito de bruxaria, de feitiçaria, oh Deus, sendo destruído agora, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco. Em nome de Jesus, todo espírito de engano sai dessa vida hoje, e vem o espírito da verdade, em nome de Jesus. Você que veio aqui na frente, levante suas mãos. Envergonhado e confundido serão aquele que vos persegue, porque maior é aquele que está contigo, e Ele está dentro de você, para vencer esse sentimento que o inimigo colocou, para vencer essa tentação que o inimigo colocou desse pecado. Maior é o Espírito Santo que habita dentro de você, porque Ele te escolheu para fazer morada dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo espírito de engano seja banido desse arraial, em nome de Jesus. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que nele você é mais do que vencedor. Nele as portas do inferno não podem prevalecer. Nele 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Nele você fará proeza. Nele. Recebe essa unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E se você crê, diga: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Aleluia.